Saudações a todos. Estamos meditando o quarto Evangelho. Nesta comunidade de São João estão os discípulos de João Batista, os samaritanos, os que aderiram a Jesus Cristo como o Deus encarnado. Uma comunidade com dificuldades com as outras comunidades apostólicas. Dificuldades internas com os que afirmam exageradamente a divindade de Jesus. Tudo que é exagero desequilibra. Né? Jesus é uma só pessoa, com duas naturezas, natureza humana, natureza divina, numa única pessoa. E não se pode misturar nem confundir as naturezas, ensina o Concílio de Calcedônia. Mas a comunidade joanina precisava deste evangelho no fim do primeiro século, porque eles tinham também dificuldades com os judeus. Eles eram judeus. E ali, naquele momento, com a destruição do templo, destruição da cidade santa, a Academia de Yavne procurava manter firmemente uma doutrina comum, uma mesma interpretação das Escrituras por todos os judeus, com certo rigor, e os cristãos, que se consideravam judeus, pensavam diferente. Então havia dificuldades também entre judeus e cristãos, e especialmente esta comunidade joanina, que afirmava já a divindade de Jesus Cristo. Então, há alguns comentaristas no passado que, lendo o Evangelho de João, tinham essa impressão de que o quarto Evangelho era um evangelho antissemita, ou pelo menos antijudaico, contra os judeus. Na realidade, não é bem assim. A polêmica com os judeus está presente em todo o Novo Testamento, sem dúvida alguma. E é natural. Ou seja, os judeus permanecem judeus e dizem somos discípulos de Moisés, a outra turma é seguidora de Jesus Cristo, diz nós somos os verdadeiros discípulos de Moisés. Se dentro da própria comunidade havia divisões, quanto mais dentro da nação como um todo. Então, é uma coisa interessante que, folheando o texto de São João, por exemplo, no capítulo 1, versículo 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas. Os judeus, quem são esses judeus? Há categorias. Para enviar sacerdotes e levitas, alguém tem que ter autoridade. Os judeus, quem é o povão? Os brasileiros. Quem são os brasileiros? Os judeus. Então, aqui, neste capítulo 1, versículo 19, aparece pela primeira vez no Evangelho a palavra os judeus. E se a gente for adiante, vai folheando o texto, nós vamos encontrando, por exemplo, o capítulo 2, versículo 6. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. De novo, uma palavra genérica. Os judeus parecem ser outros. No mesmo capítulo 2, versículo 13, estando próxima a Páscoa dos judeus. Estando próxima a Páscoa dos judeus. Depois da purificação do templo, versículo 18, os judeus interpelaram-no então. Versículo 20, disseram-lhe então os judeus, 46 anos, sempre a palavra os judeus de forma genérica, indefinida, indicando quem? Então, se continuarmos lendo o Evangelho, indo
de página após página, nós vamos chegar ao capítulo 20 de São João, versículo 19, e lá está escrito: à tarde deste mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus. Então aqui, pela última vez, aparece a palavra judeu. Se vocês contarem, vão encontrar 71 vezes a menção aos judeus no Evangelho de São João. Por 71 vezes aparece de forma genérica, e aqui é a última delas, a palavra judeu. Tem que ser olhado sempre o texto grego, porque o texto português muitas vezes muda a palavra, ou coloca eles, ou qualquer coisa assim. Mas, se contarem, vão encontrar 71 vezes a palavra judeu. O que quer dizer isso? Então, para alguns, significa uma oposição forte do Evangelho ao judaísmo. Na realidade, não se trata de uma oposição. Na realidade, se trata de querer ser verdadeiramente judeu. São judeus e judeus que discutem entre si quem é de fato judeu. Então, os cristãos vão dizer, verdadeiro discípulo de Moisés, que entende o que Moisés queria dizer, somos nós, não vocês. Vocês não estão lendo bem as Escrituras. E os judeus que não aderiram à fé de Jesus vão dizer, vocês são discípulos dele, de Jesus, não são discípulos de Moisés. E aparece, então, a célebre bênção das 18 bênçãos que se cantam e se rezam na sinagoga, e a bênção que pede que desapareçam os traidores que ajudaram os romanos na guerra e desapareçam os nazarenos, os discípulos de Jesus. Um texto também que é discutido, se historicamente foi assim, se não foi. De qualquer forma, aí começa uma separação que está marcada, bastante marcada, no capítulo 9, naquele sinal em que o cego é curado, quando se diz que o cego foi expulso. Os pais do cego não quiseram falar muito a respeito do que estava acontecendo, porque diz aqui o texto, no capítulo 9, versículo 22, seus pais assim disseram por medo dos judeus, pois os judeus já tinham combinado que se alguém reconhecesse Jesus como Cristo, seria expulso da sinagoga. Quem são esses judeus? Sempre genérico. Seria expulso da sinagoga quem reconhecesse Jesus. Então, os pais ficam com medo. E depois, no versículo 34, as autoridades judaicas dizem ao cego, tu nasceste todo em pecados e nos ensinas, e o expulsaram. O expulsaram da sinagoga. Então, nós temos aqui este momento difícil em que os judeus cristãos se sentem expulsos da sinagoga pela oração que é feita. Então, aqui há uma grande dificuldade e eles precisam ter uma orientação como viver a sua fé recebida de seus pais, dos patriarcas, dos profetas, não podendo ser considerados membros do povo de Israel. O que trazia para eles também uma dificuldade política, porque já não eram reconhecidos como judeus pelos romanos. Então, podiam também ser perseguidos pelos romanos, porque não eram considerados oficialmente judeus. Então, aqui, esta dificuldade com o judaísmo se acentua dentro da comunidade que tem que encontrar caminhos próprios para a sua sobrevivência. Caminhos próprios sociais, eles, não sendo judeus, podem ser presos pelos romanos, ou
não serem tolerados na prática religiosa e, não sendo judeus oficialmente, o que é que eles são, se eles têm as suas raízes judaicas? Como viver toda a tradição de Israel? Como viver tudo aquilo que eles aprenderam e viveram até agora? Como viver o seu judaísmo seguindo Jesus Cristo? São interrogações que o evangelista tem que ajudar a responder.